Amém. Louvado seja o Senhor. Já agradeço desde já o convite e a oportunidade de estar aqui compartilhando, né, a experiência do Senhor em nossas vidas. A palavra que eu trago hoje foi uma palavra que falou o meu coração, né? É assim, o Senhor falou bastante. Quando o irmão Glauber, né, fez o convite, eu fiquei assim pedindo ao Senhor, né, uma palavra. Pensei em alguns, mas essa assim ardeu em mim e eu me sentei realmente para ouvir o Senhor, né? E ela traz como título, né? Atraídos pelo Espírito Santo. Né? Então, assim, ela falou profundamente ao meu coração. E alguns versículos eu vou ler inicialmente, né? Que vai falar sobre essa atração, né, de alguns personagens da Bíblia, né, que foram atraídos ao Senhor. O primeiro versículo está no livro de Mateus 84, Mateus não, Salmos, perdão. Salmos 84, verso 10. O outro que nós vamos ler é Jeremias 31, 3. E o terceiro versículo que nós vamos iniciar falando sobre eles é Êxodo 3, 3. Então, vamos ler primeiro o Salmo 84, verso 10, que diz o seguinte, né? Vai estar 84, verso 10, né? Diz o seguinte: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Né? Então, o salmista aqui ele faz uma escolha. Vamos ler Jeremias 31, 3, que diz assim: de longe o Senhor lhe apareceu, dizendo: com amor eterno eu a amei, por isso com bondade a atraí. Aqui o Senhor está se referindo ao povo de Israel. Agora vamos ler Êxodo 3, 3, que vai falar de Moisés, né? Ali quando ele é atraído pela sarça, né? Que arde, que chama a atenção dele. E diz assim: então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Ele faz uma pergunta: por que a sarça não se queima? Por que ela não se consome? Né? Então, eu vou lá para ver o que está acontecendo de tão maravilhoso, né, que está acontecendo ali. Ele foi ali atraído pela glória do Senhor. Então, esses são versículos que eles são separados, né, escritos em épocas diferentes, mas nós vemos aqui a plenitude da manifestação de Deus, né? E aí nós vamos estar vendo aqui que no primeiro texto, né, onde o salmista declara em alta voz que não existe outro lugar, não existe outro lugar melhor para se estar, né? Ele deixa claro aqui, né, nesse versículo, que ocorreu uma escolha. Ele escolhe estar na presença do Senhor. Foi uma opção por estar ali nos atos do Senhor e não na tenda dos ímpios, né? Então, ele fez uma escolha, né? Muito interessante que nós podemos estar escolhendo, né? Estar na presença do Senhor ou estar em nós mesmos, no nosso querer, na nossa vontade. Na presença do Senhor, o Senhor bem fala que a plenitude de alegria, né? Então, eu prefiro estar na presença do Senhor. É claro que muitas vezes, né, nós não conseguimos, muitas vezes nós ficamos em nós mesmos, né? E o segundo texto diz que o amor de Deus transformado em benignidade nos atrai para a sua presença. No terceiro texto, né, pode-se dizer que aqui foi não foi bem uma. Alguém pode até dizer, foi uma curiosidade de Moisés, viu a sarça ardente, né? E foi lá porque ficou curioso.
né? Mas nós podemos entender aqui que foi uma atração da glória de Deus, né? Ali ele presenciou a manifestação da glória de Deus. Então, o que foi que ele fez? Ele foi atraído até o Senhor, né? Mas nós vemos que existe também, né? Tem esses que são atraídos, né? E existe os que preferem fugir, que é o contrário, né, da atração, é a fuga. Então, assim, existe um entendimento meio equivocado, né, de algumas pessoas que acham que viver, né, que viver na presença do Senhor é deixar de viver, que o melhor está em outros lugares, em bares, em festa, né, em carnaval, mas estar diante da presença do Senhor, isso sim, realmente é vida, e o Senhor diz que é vida em abundância, né? Então, o Senhor disse que nós seríamos, na sua presença, nós seríamos uma água, né? Uma água viva, uma fonte a jorrar, né? Que essa fonte ela vai jorrar eternamente, né? Continuamente. E nós vamos estar jorrando essa vida daqueles que escolhem estar na presença do Senhor, né? Vai ter dentro de si essa fonte a jorrar, né? É uma fonte que gera vida, vai gerando vida após vida, gerando cada vez mais vida. Quanto mais a gente vai provando, quanto mais da presença do Senhor, mais essa fonte ela vai jorrando, vai aumentando e a vida vai, né? Vai chegando até as pessoas que estão ao nosso redor, né? Porque as pessoas elas nos observam. É muito interessante que onde nós estamos, a gente pensa que eu vou, o Senhor me atraiu e Ele quer me enviar, eu vou fazer missões, eu vou para a África, eu vou para um lugar bem distante. Mas nem sempre o Senhor quer nos enviar para um lugar bem distante, né? Na maioria das vezes o Senhor quer nos enviar aqui mesmo, onde nós estamos, né? No nosso trabalho, é no nosso dia a dia, no lar, é na nossa vizinhança, é na igreja. O Senhor ele está nos enviando e aí com essa presença nós vamos, com essa fonte em nós, nós vamos estar jorrando por meio não só de palavras, né? Porque a gente sabe muito bem que nem sempre as palavras elas são aquilo, denotam aquilo que as pessoas realmente são, né? Eu lembro que tem uma frase que diz, né, que alguns dizem que, eu não tenho certeza, mas alguns dizem que foi São Francisco que disse, né, que devemos pregar, se necessário, usar as palavras, né? Se necessário, ou seja, nós estamos o tempo todo sendo observados nos lugares onde estamos, né? E aí nós podemos pregar com as nossas ações, com a nossa maneira de ser, com a nossa ação ou não ação, porque muitas vezes nós, quando estamos na presença do Senhor, nós ouvimos, assim como o rei Davi sempre estava ali ouvindo o comando do Senhor para sair para a guerra, né? Quando o Senhor dizia vai, ele ia, quando o Senhor disse fica, ele ficava. E assim, no nosso dia a dia, muitas vezes a gente precisa responder algumas coisas e outras vezes a gente, né, deve ficar na posição de deixar o Senhor resolver por nós, porque Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso juiz. E muitas vezes a gente quer tomar uma atitude precipitada e às vezes troca os pés pelas mãos e vai fazendo aquele sarapatel da vida, que às vezes tenta dar organizar e não consegue mais, porque já mexeu tanto, já disse tantas coisas, já feriu tanto, já falou tanto, né? E às vezes as palavras elas ficam nas pessoas, né? E aí a gente é observado nas nossas ações. Eu me lembro que eu trabalhei numa escola onde tinha uma professora que ela era mais antiga, que era uma escola de uma empresa aqui. Ela era fundadora da escola. E todas as pessoas ali que trabalhavam na escola sempre
se aconselhavam com ela, né? Porque ela era sábia, era mais experiência, tanto na escola como também experiência né, de vida, e as pessoas sempre a procuravam para aconselhamento. E eu lembro que um dia eu estava, nós não estávamos em aula, estávamos organizando a sala para receber ainda os estudantes. Eu estava lá na minha sala organizando, e ela chegou lá na minha sala e disse, depois, quando você tiver um tempo, eu queria conversar com você. Aí eu percebi que ela estava assim um pouco aflita e queria dizer alguma coisa, né? E ali eu disse, pode ser agora, aqui eu estou só cortando umas coisas, eu posso me ouvir agora. Então, ali ela começou a falar sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre o que ela estava passando. E ela foi e disse, eu tenho muitas pessoas aqui na escola, mas eu me senti à vontade, eu tive o desejo de conversar com você, porque eu tenho observado que você é uma pessoa que não se envolve em fofocas, que você é uma pessoa que é na sua, né? Então, assim, aquilo me deixou feliz, né? Porque, assim, poderia ter sido uma decepção para o Senhor, né? Mas ali ela viu em mim uma pessoa de confiança, apesar de ser mais jovem do que ela, né? Ter menos experiência, mas ela precisava muito se abrir com alguém. Então, ela encontrou ali, dentre as colegas, tinha colegas de mesma idade dela, também fundadoras da escola, mas ela não se achou à vontade de abrir a sua vida, né, para essas pessoas. Então, nós estamos em todo lugar sendo observados e as pessoas precisam de nós. As pessoas precisam encontrar em nós um refúgio, porque é o Senhor em nós, a presença do Senhor em nós representa ali a presença naquele lugar, a presença do Senhor, e as pessoas estão carentes, estão precisando serem ouvidas, serem compreendidas, né? Às vezes a atitude da outra pessoa tem um pano de fundo por trás. Às vezes aquela pessoa está sendo agressiva, está sendo assim, está sendo com atitudes, mas existe um pano de fundo, existe uma vida por trás daquelas ações que leva a pessoa a estar com aquela atitude. E aí nós precisamos estar com a presença do Espírito Santo para ter sensibilidade, para entender que aquela forma de agir do outro, porque, né, ela está com alguma coisa, alguma problemática em sua vida e precisando da nossa ajuda, não da nossa crítica, né, não da gente dar o troco, não da gente maquinar coisas para que me fez mal, eu vou trocar na mesma moeda. Não. Né? O Senhor, ele espera atitudes diferentes de nós. Então, teve na Bíblia, né, que pessoas que fugiram, né, da presença do Senhor. Nós vemos, vou citar só duas passagens aqui, né, de pessoas que preferiram se esconder da presença do Senhor, que foi, né, o casal Adão e Eva, que está lá em Gênesis, né, capítulo 3, verso 8, né, que o homem e a mulher, após pecar, tentaram se esconder da presença de Deus. E temos também o personagem, né, Jonas, né, que no capítulo 1:3, que diz: Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, né? Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Então, depois de pegar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Né? Então, vemos que, né, ao contrário de ser atraídos, algumas pessoas preferem fugir, né? Fugir, talvez pelo pecado, né? Por medo da morte, né? Por ter desobedecido. Então, vou ler o Salmo 139, certo? Do verso 7. Salmo 139, do verso 7 até o verso 10. Eu poderia estar em qualquer outro lugar
Salmo 139, a partir do versos, deixa eu ver, a partir do 7, diz assim, ó, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Glória seja dado o nome do Senhor. Então, aqui, né, a gente percebe que há uma intimidade, né? Quando nós buscamos a presença do Senhor, nós podemos ser guiados pelo Espírito Santo, nós temos a resposta do Senhor para as nossas indagações. E às vezes a resposta, muitas vezes, né, ele responde, a gente sempre tem essas três respostas. Sempre quando alguém prega, diz que o Senhor diz sim, o Senhor diz espere, e o Senhor diz não. Né? Então, a gente precisa estar atento à vontade do Senhor para as nossas vidas, porque a gente sempre diz, a boca chega e é mole, a vontade do Senhor é boa, é perfeita, é agradável, mas às vezes a gente quer a nossa própria vontade, a gente não tem paciência de esperar o tempo certo do Senhor, não tem paciência de esperar quando o Senhor vai dizer realmente, meu filho, olha, está sendo preparado, e você não disse que a minha vontade é boa, é perfeita, então, se é boa, se é perfeita, então vai no tempo certo. Se não for no meu tempo, não vai ser perfeito. Então, a gente precisa incutir, gravar nas tábuas do nosso coração essa palavra, que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então, é melhor a gente ouvir o direcionamento da voz do Senhor. No início, a irmã orava por isso, para que nós ouvíssemos o Senhor, obedecêssemos ao Senhor. Porque muitas vezes a gente quer tomar decisões por nossa própria conta, por achar que o tempo, né, já está demorando demais. Às vezes eu fico dizendo para o Senhor assim, Senhor, faça dê uma agilizada aí nesse pedido que eu fiz ao Senhor, porque eu, assim, eu não tenho muito tempo, eu não tenho mais 15 anos, né? Eu já pedi ao Senhor, dê uma agilizada aí para chegar, para que aconteça, mas o Senhor, ele é perfeito, né? Se ele quiser agilizar para esse ano, para o próximo mês, ele faz. Se ele não quiser para o próximo ano, eu vou aí mais um ano, né? Está esperando e que o Senhor realize, né, os sonhos, os meus sonhos, que devem ser alinhados com os sonhos de Deus para a minha vida. Né? Então, assim, a gente precisa entender que nem sempre o que eu penso, o que eu desejo, o que eu quero está alinhado aos sonhos de Deus, né? Aquilo que eles têm preparado para nós. Né? E o Senhor diz que o que ele tem preparado para nós são pensamentos de paz, Jeremias diz, né? Ele diz lá em Jeremias, para nos dar o fim que nós desejamos, mas é os pensamentos alinhados aos pensamentos dele. Então, assim, que nós possamos estar cientes de que, para que nós possamos ser vencedores, para que nós possamos estar crescendo, é estar realmente ouvindo a voz do Senhor. Né, para ter esse crescimento, essa maturidade espiritual, para não retroceder, porque às vezes o Senhor constrói coisas em nós, vai construindo, né, o seu edifício em nós, a sua morada em nós, e às vezes, por algum motivo, nós vamos com as nossas próprias mãos e destruímos aquilo que o Senhor já construiu em nós. Então, que o Senhor, a presença do Senhor nos ajude a nos manter firmes, né, naquilo que já ganhamos, né, e avançar e não retroceder. Então, que o Senhor nos ajude, né, a cada dia buscar a maturidade, buscar a santidade, buscar ouvir o que Ele tem para nos dizer, né? Ouvir quando ele diz assim, sim, e ouvir quando Ele diz, não, não faça isso, né? Não busque com o seu próprio entendimento, com a sua própria sabedoria, né? Porque às vezes a gente pensa que sabe, né, muita coisa, mas
o Senhor logo diz, olha, isso que você sabe aí não é de acordo com aquilo que eu quero para você. Então, o seu saber precisa estar alinhado aqui à minha palavra, precisa ver o que é que está na minha palavra, né? Então, assim, que possamos estar atentos às nossas atitudes, porque muitas vezes a gente deixa o Espírito Santo, né? É triste. A palavra diz: não entristeçais o Espírito. São as nossas atitudes, são as nossas ações, são as nossas dúvidas, é a nossa pequena fé. Então, que nós possamos fazer essa oração. Senhor, nos mantenha na tua presença para entender os teus planos, para entender o teu tempo, para entender o que é que o Senhor quer de nós. Né? A palavra diz, dê graças, aí você acontece, o Senhor vem e surgem situações, aí você começa a murmurar, como às vezes a gente já diz aqui, né? No lugar de agradecer, a gente fica murmurando, murmurando, murmurando. E o Senhor esperando que a gente passe ali naquela prova, agradecendo, passando pela prova, dando glória a Deus, né? Então, assim, é muito difícil, realmente, quando a gente está numa situação difícil, numa prova, a gente dizer graças a Deus. Eu estava até compartilhando inicialmente aqui, não tinha nem, né, vocês não tinham entrado, a situação que aconteceu aqui esse final de semana, que minha cozinha inundou, né, com a chuva forte que deu. Inundou, a água caiu, no lugar de cair na bica, caiu no forro, no gesso, porque tinha muita folha, muita manga na bica. No lugar da água aí, a água caiu no gesso e ficou a cachoeira na cozinha. Eu tive que empurrar a mesa para a sala. Inclusive, eu estou na sala, na mesa, na sala. Empurrar a mesa para a sala e ainda molhou. E em outro dia que aconteceu isso, eu fiquei murmurando. Mas nesse dia, no sábado, eu não consegui murmurar. Por quê? Porque eu estava num momento de estar na presença do Senhor. E no lugar de murmurar, me deu um desejo enorme de louvar. E o único, só vinha esse hino na minha cabeça, da presença do Senhor, de ser atraído pelo Senhor. Foi justamente, né, de onde eu vim meditar na palavra do Senhor, porque só vinha esse hino na cabeça, de estar na presença do Senhor. Né? Então, assim, é muito valioso para nós quando a gente consegue passar, mas, do contrário, também, né? A gente fica triste quando a gente percebe que o Senhor deu o assunto, deu o conteúdo, deu a matéria para nós estudarmos, e no tempo da prova, da avaliação, nós não conseguimos, né, alcançar a média. E aí vamos ter que repetir novamente aquele conteúdo. Que o Senhor nos ajude, né, a ouvir a sua palavra, a reter no nosso coração, guardar, e quando for no tempo da prova, quando for no tempo dele ele colocar aquilo como situações diárias, porque às vezes a gente pensa que a situação que vem, porque foi culpa disso, culpa daquilo, mas às vezes o Senhor permite. O Senhor permite várias situações, né, no nosso dia a dia, na nossa vida, que é ali onde ele vai perceber se nós conseguimos, né, reter, né, no nosso bom depósito aquilo que ele tem nos ensinado. Porque diariamente nós ouvimos o falar do Senhor, nós ouvimos aqui na vigília, nós ouvimos na igreja, nós meditamos em casa, meditamos com alguém, ouvimos hinos, a gente escuta na TV, no rádio, e aí o que é que a gente está fazendo com essa palavra? O que é que a gente está fazendo com ela? Né? E o tempo, como diz o ditado, o tempo urge, o Senhor está muito próximo, a gente está vendo as profecias se cumprindo, né? E nós precisamos correr, né, para buscar essa santidade, para correr para buscar essa maturidade espiritual, para quando o Senhor chegar, nos achar, né, prontos. É claro que tem coisas que a gente talvez não consiga, né, se transformar, ser transformados até a volta do Senhor. Eu fico assim, às vezes, achando coisas em mim, eu digo, Senhor, será que eu vou conseguir, né, isso aqui?
que tenho em mim ainda, será que o Senhor vai conseguir trabalhar? Mas eu não fico conformada com aquilo que eu sei que não agrada o Senhor, né? Eu não fico conformada, eu peço ao Senhor, Senhor, trabalhe isso aqui em mim, né? Eu não sei como, né, eu vou conseguir, mas eu peço ao Senhor que trabalhe, né? Existem algumas coisas assim em mim que eu não gosto. Por exemplo, eu sou muito lenta e às vezes termino chegando atrasada nos lugares e eu me sinto incomodada com isso, né? Porque fica assim, só chega atrasada, só chega atrasada. Então, assim, isso me incomoda. Mas eu tenho pedido ao Senhor, né? Talvez o Senhor me dê estratégias, e eu já tentei algumas, mas termino, às vezes, não dando certo. Mas eu creio que o Senhor um dia, né, vai fazer o fer... ou não, né? Ou não, a gente, cada um tem uma maneira de ser, mas nós não podemos ser como Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Né? Nós devemos aquilo que a gente tem ciência, porque o Senhor ele nos fala na nossa consciência aquilo que realmente está desagradando a Ele. Nós temos um espírito onde o Senhor usa a consciência para estar, né, falando conosco. Aqui não está bom. Isso aqui vamos prosseguir. Isso aqui vamos dar uma mexida. Então, que nós possamos estar abertos, né, buscando diariamente essa presença do Senhor, ouvindo qual a sua direção, para a gente não tomar atitudes precipitadas, para que a gente não fique agindo de forma como as virgens nécias, né? E que a gente possa estar agindo como realmente as prudentes, né? Enchendo nossas vasilhas e não tendo atitudes como as loucas, né? E eu queria concluir nessa palavra com essa canção que realmente falou muito ao meu coração. Mas eu escrevi aqui uma frase que eu já ouvi muitas vezes, né, muitas pessoas dizer que porque às vezes a gente quer ter razão em algumas coisas e termina trocando os pés pelas mãos e deixando as pessoas tristes. Mas existe essa frase que eu gosto muito: é melhor ter Jesus do que ter razão. Muitas vezes a gente perde Jesus para ter razão, né? Então é melhor ter Jesus do que ter razão. Se o Senhor ele pede, não faça, isso aqui não é do meu agrado, isso aqui não contribui, isso aqui não edifica, então não faça. Mesmo que você tenha razão, mesmo que a culpa não seja sua, mesmo que o outro tenha falhado, mas é melhor você ter a presença do Senhor do que ter razão. Então, meus amados, vamos buscar realmente ouvir a palavra do Senhor, praticar, ouvir, né? Seu direcionamento, ser atraído realmente por Ele, não por nossa vontade. Amém? Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu, tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que um dia tua glória vale mais que mil. Que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. O meu coração queimou até que descobriu que um dia tua glória, um dia tua glória vale mais que mil. Aleluia. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu,
tua presença me atraiu, tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia por tua glória vale mais que mil. Aleluia, Jesus. A tua presença, Senhor, a tua presença, não existe nada mais valioso, Senhor, que a tua presença. Nós possamos ser atraídos pela linda presença do Espírito Santo. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Obrigada, Senhor, pela tua presença em nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não desiste. Obrigada porque o Senhor usa, Senhor, tantas coisas para falar o nosso coração. Nós que estamos aqui, Senhor, na vigília, fomos atraídos pela tua presença. Senhor, dia a dia o Senhor tem nos atraído, Senhor. Que o Senhor nos sustente. Nos sustente, Senhor, a cada dia. Não deixe, Senhor, essa chama, esse fogo. Não permita, Senhor, que ele se apague em nós. A tua palavra diz que no final dos tempos o amor de quase todos se esfriará. Senhor, mas nós não queremos, Senhor, estar nesses que se esfriarão. Nós queremos estar nesse quase que fica, Senhor, com a chama acesa. Ô Senhor, mas para isso nós precisamos de Ti. Nós precisamos que o Senhor, dia a dia, nos encha com a Tua presença. Faça queimar a Tua presença em nós, para que essa chama, Senhor, não se apague, Senhor. Nós precisamos, Senhor, de Ti. Segura firme, Senhor, em nós. Segura firme, Senhor, segura nossa boca, segura nossos olhos. Para que nada, Senhor, nos tire da Tua presença, Senhor. Essa chama não se apaga, não se apagará. Mas é contigo, Senhor. Dependendo de Ti, Senhor. Dependendo de Ti que vamos conseguir. Essa chama não se apaga, não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apaga e não se apagará. Eu creio, Senhor, eu creio, Senhor. Eu creio. Por isso, Senhor, convidamos Espírito Santo. Oh, visita, Senhor, essa noite.
de cada um dos meus irmãos que estão aqui, Senhor. Senhor, visita, Senhor. Visita o Glauber, visita, Senhor, o irmão Antônio. Visita, Senhor, a irmã Célia. Visita, Senhor, todos que estão aqui, a Glícia, o pastor Antônio, todos os irmãos, porque nós precisamos de Deus, Senhor, dia para que essa chama não se apague, para que nós possamos permanecer com o Senhor até a tua volta, que está muito próxima, e que isso possa arder dentro de nós, essa chama de que o Senhor está perto e que não há tempo para brincar, não há tempo para bobagem, não há tempo para meninice, não há tempo para sermos nécios. Que o Senhor nos ajude a cada amanhecer, a quando abrirmos nossos olhos, entender que é mais um dia que precisamos correr para os braços do Senhor, para crescer no Senhor, para ouvir o seu direcionamento. E é na presença do Senhor, atraídos pela presença do Senhor todos os dias. Amém, meus amados?